Meus queridos alunos do nono ano, boa tarde, né? Hoje nós vamos fazer um estudo do capítulo 5, né? Esse capítulo, pessoal, vai tratar do estudo da matéria dos átomos, né? Então, abrindo aqui a unidade, nós vamos ter justamente o que se considerava, né? Desde os primórdios da filosofia, antes mesmo do surgimento da ciência, né? Que é, no caso, a consideração dos alquimistas para o que era matéria, né? Então ele baseava, né, que tudo no universo era constituído na proporção, né, definida de alguns elementos, né, que eles consideravam como elementos químicos a água, a terra, o fogo e o ar. Então esses elementos, né, eles acreditavam, os alquimistas, que misturando em proporções diferentes ia chegar aos elementos químicos, né, que se conhecia até a época, que era o ferro, o ouro, a prata. Então, eles acreditavam que misturando em proporções diferentes os elementos água, terra, fogo e ar, ia-se obter os metais, né? Dentre outros elementos, a areia, né? Que é constituída de sílica, né? Eles acreditavam que era misturando em proporções diferentes esses constituintes, né? Então aqui, pessoal, ele trata um pouquinho da história da constituição da matéria, né, que existem, né? Eles utilizavam essa representação, né, para a água, para a terra, para o fogo e para o ar. E como eu falei para vocês, né, no século V a.C., na Grécia, o filósofo Empédocles, eles acreditavam exatamente disso que eu tinha relatado anteriormente, né, que misturando em proporções diferentes a água, a terra, o fogo e o ar, eu ia obter o ouro, né, a prata. Eles acreditavam exatamente isso. E na época, né, entre os séculos I e XV, esses alquimistas tentavam descobrir a pedra filosofal, que era para transmutar, né? O que é a transmutação? É a transformação de qualquer material em ouro. Eles acreditavam que, descobrindo a pedra filosofal, isso ia ser possível. E também eles estavam em busca, né, de conseguir o elixir da longa vida. Então acreditava-se que através de plantas, né, de sumo de algumas espécies de plantas e algumas misturas, né, ia chegar a uma solução, né, e essa solução poderia ser ingerida e a pessoa teria vida eterna, né. Então muitos, pessoal, foram queimados, né, os alquimistas nos tribunais da Inquisição, da Santa Inquisição, e, e porque eram considerados hereges, bruxos, né. Então aí mostra uma foto, né, de um laboratório, essa foto aqui, de um alquimista, né, que foi pintado por Johannes Stradamus, aproximadamente 1570, né, no ano de 1570. Então, pessoal, 400 anos antes de Cristo, né, acreditava-se, esse filósofo grego, Demócrito, ele achava que se eu fosse dividir a matéria, ia chegar um ponto que essa matéria ia ser tão pequena. E é isso, né? Essa matéria ele chamou de átomo, porque era um pedaço de matéria infinitamente pequeno, que aí ele acreditava, né, e deu o nome a átomo. Então, o átomo vem do grego, né? A significa não, tomo divisível. Então, para eles, na época, né, 460 a.C., acreditava-se que dessa ideia já, uma ideia pré-concebida de átomo. Não é uma ideia ainda científica, certo? Ela só passa a ser científica com Dalton, né? Mas antes acreditava-se que já se pensava na Grécia Antiga que podia se dividir, né, a matéria até chegar a um pedaço que seria tão pequeno que eles chamavam de átomo. A partir do século XVIII, né, o cientista Antônio Laurent Lavoisier ele já determinou uma proporção, né? Então ele formulou leis, né? Essas leis eram chamadas leis das combinações químicas. Também formulou outra lei que era chamada de lei ponderal, que aí justamente com várias pesagens de matérias e estudos bem medidos, né, com muita cautela, porque ele fazia isso de forma muito minuciosa mesmo, essas pesagens, aí ele conseguiu constatar
né, algumas ideias já para átomo, já a partir do século XVIII. Então essas leis ponderais, né, ela é a famosa lei que vocês conhecem como na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então ele deu um exemplo aqui no livro, se eu colocar se eu fizer essa reação química aqui, né, pegar mercúrio. Mercúrio é um metal sólido. Fazer com que esse mercúrio reaja com o oxigênio que está no ar, né, é uma substância incolor. Se eu aquecer, eu vou produzir o óxido de mercúrio, que tem uma coloração vermelha. Aqui ele mostra a cor de cada um. Ó. Aqui ele colocou mercúrio, que tem essa cor prateada. Fiz esse mercúrio. Desculpa, pessoal, essa aqui é outra reação, viu? Isso aqui ele só deu como exemplo, mas não fez a representação da reação, não. Aqui, sim, né, ele começou a fazer as pesagens, né, que é uma outra reação química, misturar prata, enxofre para produzir sulfeto de prata. Aí a prata tem essa cor cinza, né, mistura com enxofre, que tem essa cor amarelada, e produz essa cor, essa substância de cor escura, né, que é o sulfeto de prata. Lembrando, ó, eu misturei uma substância metálica, né, uma substância amarela e obtive essa cor marrom. Ou seja, a cor da mistura dessas duas substâncias, se não ocorresse a reação química, vocês iam visualmente identificar tanto o enxofre quanto a prata. Só que como ocorre reação química, ó, ele fica dessa cor escura. E aí ele fez pesagens, né? Se eu colocar 215,8 gramas de prata para reagir com 32,1 gramas de enxofre, né, somando os dois, dá 247,9. Então eu vou obter no produto, que é o sulfeto de prata, 242,9, que é a soma dos dois. Então é bem simples, né, pessoal? Ó, eu tenho 215,8 gramas de prata. Faço reagir com 32,1 gramas de enxofre. Vou obter a soma dos dois, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, resumindo, né? Tudo que vem antes da seta, pessoal, aqui, ó, no caso aqui dessa reação química, a prata e o enxofre, na química são chamados de reagentes. E tudo que vem depois dessa seta, na química são chamados de produtos. Ó. Então, ele generalizando, né? O que é que diz a lei da conservação das massas? A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Lembrando, ó, repetindo, soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Beleza? Vamos seguindo. Além dessa lei das proporções definidas, que é uma lei de Lavoisier, outros cientistas, em 1799, formulou, né, que esse cientista é chamado de Joseph Louis Proust, também conhecida como Proust, né? Ele formulou uma lei que é chamada de lei das proporções definidas, ou também chamada, pessoal, de lei de Proust. Lei das proporções definidas ou lei de Proust significa a mesma coisa, tá certo? Então ele colocou aqui um exemplo de experimento. Ó, se eu colocar gás e hidrogênio para reagir com gás e oxigênio, eu vou obter água. Ou seja, dois reagentes produzindo um produto só. Então no experimento 1 ele colocou 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio, produziu 18 gramas de água. Certo? Se eu multiplicar, colocar 10 vezes mais, eu vou ter que obter sempre 10 vezes o produto inicial. Multiplico 2 vezes 10, 20. 16 vezes 10, 160. 18 vezes 10, 180. Ou seja, ele no experimento 2 ele colocou 10 vezes mais de cada reagente e obteve, né, 10 vezes mais água aqui nos produtos. E aí, o que é que diz a lei das proporções definidas? Ele compara esses dois experimentos, ou seja, no experimento 1, gás hidrogênio tinha quanto? 2 gramas. Gás oxigênio tinha quanto? 16 gramas. No experimento 2, gás hidrogênio tinha quanto? 20 gramas. Gás oxigênio tinha quanto? 160 gramas. Então eu simplifico isso aqui, ó. Se eu dividir isso aqui por 2, dá 1. Se eu dividir 16 por 2, dá 8. Então a razão dessa reação, né, 1/8. Daqui da mesma forma, só que eu vou dividir não mais por 2, eu vou dividir por 20.
20 dividido por 20 dá 1. 160 dividido por 20 dá 8. Ou seja, a proporção aqui é a mesma da proporção do experimento 1. Então, essa reação, né, essa definição é chamada de lei das proporções definidas. Então, ele diz aqui, ó, como a razão é a mesma, podemos concluir que 1 grama de gás hidrogênio mais 8 gramas de gás oxigênio vai produzir 9 gramas de água. Certo? Ou seja, ele fez a proporção sempre com os reagentes, tá certo, pessoal? Nunca essa divisão aqui vai ser com os produtos. Sempre vai ser em relação ao que eu estou colocando para reagir quimicamente. Que no caso aqui foi gás hidrogênio e gás oxigênio. Beleza? Vamos lá, seguindo. Então, o primeiro modelo atômico conhecido, realmente, pessoal, foi o modelo atômico de Dalton. Ele formulou essa lei, né, esse primeiro modelo atômico, em 1808. Lembre-se, né, que as primeiras ideias de átomos surgiram antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, por dois filósofos, né, o Leucipo e o Demócrito. Só que até então, esses dois filósofos não tinham uma formulação de um conceito científico, formulado mesmo. O primeiro a formar esse conceito científico foi Dalton, né, em 1808. Então ele teve a mesma ideia, ou seja, se eu fosse dividindo a matéria, ia chegar a um ponto que essa matéria ia ser infinitamente pequena e essa matéria seria chamada de átomo. Só que ele conseguiu provar, graças a, né, algumas ideias anteriores, inclusive até de Proust. Né? Proust ajudou muito e Dalton era muito meticuloso também e ele começou a fazer, né, esses experimentos químicos fazendo pesagens. Aí com isso ele conseguiu determinar as massas de alguns elementos químicos. Né? Do hidrogênio ele constatou que era uma unidade de massa atômica. Esse azul, que é o oxigênio, eram 16 unidades de massa atômica. E o vermelho, que era o oxigênio, né, era 16 massas atômicas. Então nisso, com essas pesagens, ele começou a dar um nome de alguns elementos químicos. Né? Ou seja, sódio era representado pelo nome latim nátrium, o símbolo do elemento químico era Na. Lembre-se, pessoal, todos os elementos químicos da tabela periódica, eles começam, né, o nome sempre é de origem latina e não de origem portuguesa, né? Então, sempre as iniciais do nome vai ser sempre latim. Por exemplo, sódio, que a gente conhece no português, em latim é natrium e o símbolo dele é Na. Potássio, o nome dele em latim é cálium, símbolo K. Hidrogênio é hidrogênio, H. Ouro é áureo, AU. Cobre é cuprum, aí Cu. Carbono, né, carbo, C. Certo? Então aqui ele dá uma tabelinha, né, colocando a representação de alguns elementos químicos aqui. E com isso, pessoal, a gente sabe que, respeitando as leis das proporções definidas, eu vou ter, né, na química algumas moléculas, né, que ele dá o nome aqui de fórmula. Né? Quando eu falo molécula, é quando eu trato individualmente. Então, H2O. Um H2O é uma molécula. Para formar essa molécula, eu vou ter que ter 2 hidrogênios, um oxigênio. Né? Os elementos químicos, no caso, os átomos que formam essa molécula aqui, que é átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio. Só que tem quantidades definidas. Para formar uma molécula de água, eu vou precisar de 2 átomos de hidrogênio, né, mais um átomo de oxigênio. Aí eu formo a molécula de água que está aqui, que a fórmula química é H2O. E assim para outros materiais, por exemplo, esse CH4, que é o gás metano, né, que é o chamado gás natural, CH4, ele tem elementos carbono e hidrogênio como elementos para formar a molécula. Quantidade de átomos, eu tenho um carbono e 4 hidrogênios. Quando eu ligo os 4, aliás, os 5, né? Os 4 hidrogênios e um carbono, eu formo uma molécula de gás metano, que é o CH4. Certo? Aqui ele faz a representação do ozônio, O3, ou seja, junto 3 átomos de oxigênio formam uma molécula de gás ozônio, que é o O3. Certo? Aqui, pessoal, ele explica, né, o que é uma substância pura simples, que a gente até comentou um pouquinho na aula passada, né? Uma substância pura composta.
O gás hélio, ele é atômico, ele só um átomo só, ele forma uma molécula de gás hélio. Então, aqui eu tenho 3 moléculas de hélio. Quando eu junto 2 átomos de oxigênio, eu vou formar o gás oxigênio. Quando eu junto 3 átomos de oxigênio, melhor dizendo, eu formo uma molécula de ozônio. Quando eu junto um hidrogênio, um carbono e um nitrogênio, eu formo uma molécula de gás cianídrico. É o HCN. E aqui, ó, mesma forma, HCN. Então, eu tenho 2 moléculas de ácido cianídrico aqui. E a água, né? Só que aqui, pura simples, porque pura é quando eu garanto que todas as moléculas que estão dentro daquele recipiente são do mesmo tipo. Nós comentamos na aula passada. Então, eu tenho 2 moléculas aqui de gás oxigênio e só tenho elas no recipiente. Então, a substância vai ser pura e vai ser simples por quê, pessoal? Porque para formar uma molécula de gás oxigênio, eu junto átomos iguais, ó. Junto átomos de oxigênio. Já que o gás cianídrico, eu vou ter que juntar um hidrogênio, um carbono e um nitrogênio. A água, um oxigênio, 2 hidrogênios. Então, como para formar uma molécula são átomos diferentes, então, para esses 2 casos, tanto para o gás cianídrico quanto para a água, a substância vai ser pura. Por quê? Porque aqui, ó, no recipiente, todas as moléculas aqui são de água. E vai ser composta por quê? Porque cada molécula dessa é formada por átomos diferentes. Beleza? Então, pessoal, ele dá esse mapa conceitual que é bem interessante para a gente representar aqui na nossa aula. Vou até baixar aqui e ampliar para vocês. Então, toda matéria, né, ela é composta de quê? De substâncias puras ou misturas. Se as substâncias forem puras, né, ela pode ser classificada como substância simples, ou seja, quando os 2 átomos que formam a molécula são iguais. Então, exemplo, gás cloro, ó, Cl2. Então, a substância aqui é simples, porque para formar a molécula são 2 átomos iguais. E a substância pode ser pura composta, ou seja, para formar uma molécula dela, eu vou ter que ter átomos diferentes. E a matéria pode ser o quê? Pode formar misturas. Misturas são classificadas em 2 tipos, podem ser misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. As homogêneas é quando eu consigo visualizar um aspecto só, exemplo, água e álcool. Lembrando aqui que eu tenho o quê? Eu tenho 2 substâncias, né, e uma única fase. Ó. A fase é o aspecto que eu consigo visualizar, certo? E a mistura pode ser chamada de quê? De heterogênea também. Aqui ele misturou água e óleo. Ou seja, quando eu coloco água e óleo e tento misturar, eu não consigo. Eu vou colocar 2 substâncias e vou obter 2 fases, que é a fase óleo e a fase água, ou seja, não se misturam, certo? Então esse mapa conceitual ela é bem interessante e importante vocês revisarem. E aqui, pessoal, ficam as atividades, né, que nós vamos cobrar de vocês, que é da página 68, 69, 70. E essa leitura aqui é importante vocês fazerem, né, da 71. Pronto, aí essas são as nossas atividades do capítulo 5. Qualquer dúvida, pessoal, toda quinta-feira, a partir das 13 horas, né, eu vou estar online para que vocês tirem as dúvidas, tá certo? Na próxima semana eu vou tirar dúvidas, né, na próxima quinta-feira agora, né, eu vou tirar dúvidas relativas ao capítulo 4, correto? Obrigado, pessoal, pela atenção e bons estudos. Valeu!